aquela criança difícil, aquela criança que grita, que esperneia, que você não consegue acalmar, que começa a bater em si mesma, que começa a bater nos pais. Então essa é uma situação super difícil e que se mantém muito difícil. Eu fiz um vídeo há uns 2 dias atrás explicando por que as crianças do espectro do autismo têm problema na autorregulação emocional. Esse, aliás, não é só um problema da criança com o espectro do autismo. Esse é um problema de vários, né? A criança com transtorno bipolar, existe um outro diagnóstico que é o transtorno de desregulação grave do humor, existem várias situações. Mas eu quero falar aqui sobre o transtorno do espectro do autismo. Meu nome é Elizabeth Castellan Conquevitz, eu sou médica, neurologista, psiquiatra, professora titular da UFGD. Então, o que eu quero falar? Primeiro, nesse vídeo que eu fiz há pouco tempo, que eu quero recapitular aqui, são os motivos pelos quais uma pessoa do espectro tem a dificuldade na autorregulação emocional. O que é autorregulação emocional? Basicamente, eu conseguir me acalmar quando eu tô com muita raiva. Eu tô com muita raiva, eu tô frustrada, eu não quero fazer mais, eu fiquei mal-humorada. Eu conseguir usar recursos internos, externos, eu conseguir ter estratégias para voltar para um estado de maior equanimidade, onde eu consigo avaliar melhor a situação e ver como eu vou resolver aquele problema. As pessoas do espectro do autismo têm uma dificuldade maior em fazer isso por diferentes razões. Uma é a própria hipersensibilidade. Então eu sou sensível a vários estímulos, estímulo auditivo, estímulo tátil. Então às vezes um ambiente que para outra pessoa é normal, para mim já está me sobrecarregando. Motivo 1. Segundo motivo, ela tem uma dificuldade em perceber as próprias emoções. Então eu consigo perceber se eu estou triste ou com vergonha, ou chateada, decepcionada, orgulho ferido, ciúmes, inveja, estou me sentindo inferior. Eu tenho toda uma sutileza de sentimentos. E as pessoas do espectro têm uma dificuldade em estar interpretando o que eles estão sentindo. Eu sei que é um mal-estar, mas eu tenho dificuldade em interpretar. A outra questão é verbal. Então, principalmente as crianças que têm um prejuízo no desenvolvimento da linguagem, elas vão ter maior dificuldade ainda em se acalmar. Primeiro, pela dificuldade também em nomear os seus sentimentos, compreender os seus sentimentos e desenvolver esse diálogo interno, que faz com que eu discuta comigo mesma. Peraí, mas o que foi que aconteceu? Não, mas vamos pensar assim, e se fosse assim? Não, o que eu posso fazer? E a perspectiva do outro, aí já é o quarto motivo. Eu ter uma dificuldade, quer dizer, além da hipersensibilidade, os estímulos me sobrecarregam e me irritam facilmente. Eu tenho a questão de não perceber muito aquilo que eu estou sentindo, não conseguir nomear muito bem que sentimento eu estou tendo, não perceber muito bem as minhas emoções, não perceber tão claramente que eu estou ficando irritada. Segundo motivo, a lexitimia. Então, a lexitimia é essa dificuldade em perceber as próprias emoções. Terceiro motivo, a questão da linguagem. Então, eu não consigo muito ter esse diálogo interno, eu não tenho recursos linguísticos para fazer isso, ou tenho menos recursos. Quarto motivo, a questão da empatia e da teoria da mente, que seria assumir a perspectiva do outro. Quando eu assumo a perspectiva do outro e consigo entender por que o outro fez aquilo, talvez não tenha sido tão de propósito, ou não foi para me magoar, ou foi porque ele pensou nisso ou pensou naquilo. Esse assumir a perspectiva do outro em um raciocínio, em uma ponderação que eu faço comigo mesma, isso também me ajuda a me acalmar, e essa também é uma dificuldade das pessoas com autismo, interpretar a emoção, a intenção do outro. Uma outra característica é o que a gente chama de disfunção executiva, que é uma dificuldade que eu tenho em inibir os meus impulsos, inibir as minhas primeiras respostas. Então, aquilo que me vem a primeira resposta de tomar uma atitude. Eu não consigo ter, no outro vídeo eu explico melhor o que são as funções executivas, que seriam essas funções de controle, de autocontrole, autogerenciamento, automonitoramento. Então eu controlo o que eu quero fazer, o que eu vou deixar de fazer, o que é melhor fazer no segundo momento. Eu desvio a minha atenção para um assunto, quer dizer, essa capacidade de desviar a atenção, a capacidade de repensar uma nova estratégia. Então aí entra uma outra questão que também é disfunção executiva, que é a rigidez cognitiva, quer dizer, se eu estabeleço um plano, eu não consigo depois reelaborar esse plano quando as circunstâncias mudam. Então,
por enquanto foi uma recapitulação de algo que eu expliquei no outro vídeo. Este vídeo é para tentar falar sobre as estratégias, quer dizer, o que eu devo fazer, eu como pai, mãe, cuidador, para tentar evitar e quando acontecer, tentar lidar com esses episódios que em inglês eles falam meltdown, quer dizer, como se fosse derreter, mas é no sentido de você surtou. Então, surtou, saiu do prumo, perdeu totalmente o equilíbrio, gritou, se arranhou, se cortou, bateu a cabeça na parede, tentou bater no outro, quer dizer, perdeu totalmente o controle. Então, o que dá para fazer? Difícil. A primeira coisa seria a prevenção. Então, eu vou tentar prevenir essa situação. Como? Aqui é a parte mais difícil, que é você cuidar das suas emoções. A gente que tem uma criança no espectro do autismo ou que convive com uma pessoa do espectro do autismo, muitas vezes nós também estamos no nosso limite. Então a gente também tá nervoso, tá irritado, tá sobrecarregado, tá tenso. Então e aquilo é repetitivo. Aquilo acontece várias vezes, então você tá no seu limite. Então eu acho que a primeira coisa seriam as suas estratégias de autorregulação emocional. Que basicamente eu também tenho outro vídeo onde eu falo sobre isso, mas basicamente seria eu conseguir me distanciar da situação naquele momento, conseguir usar alguma estratégia de respiração, de oração, de imaginar uma outra coisa. Tá? Quando eu me acalmo, aí eu consigo abordar a criança. Então, cuidado com o seu estado de humor, o seu estado afetivo, como é que anda você. Eu acho que essa é a parte mais difícil e isso é 70% do problema. Quer dizer, a mãe que grita, que chora, que tá irritada, que sai, ou que ignora, deixa a criança gritando, quer dizer, essa mãe tá sobrecarregada e essa mãe precisa de ajuda. Então, acho que esse seria o primeiro capítulo, tá? O que uma pessoa equilibrada consegue fazer é tentar, primeiramente, estratégias para prevenir a situação. Ora, se eu falei que as causas no espectro do autismo são, primeiro, hipersensibilidade auditiva, pessoas, visuais, muita luz, muito barulho, muita textura. Então, primeiro eu vou tentar evitar colocar a pessoa, a criança, nessa situação. E quando eu tiver que colocar, eu vou colocar por pouco tempo, eu vou tentar já avisar antes e talvez usando aqueles dispositivos, quer dizer, eu vou usar um óculos escuro, eu vou usar um tampão, eu vou avisar as outras pessoas, eu vou sentar num lugar um pouco mais distante, quer dizer, então prevenir essas situações. Então, primeiro eu vou tentar prevenir esse acúmulo sensorial. Esse acúmulo sensorial pode ser também muita demanda, muito pedido, uma classe muito barulhenta, muita coisa que tem que fazer ao mesmo tempo. Então, eu procuro, conhecendo aquela criança individualmente, eu procuro reduzir essa questão da hiperestimulação sensorial. Aí eu falei também que uma dificuldade da criança é perceber as próprias emoções. Então, eu procuro ajudá-la nisso. Então, isso daqui, eu também ficaria com vergonha, ou eu fiquei com vergonha. Ou eu já falo, não, o ursinho, né, eu posso ter o ursinho, você ficou com vergonha, ursinho, que vai ter que fazer isso? Não precisa ficar com vergonha. Então, eu tenho vários mecanismos, artifícios, para tentar ajudar essa criança a nomear as suas emoções. Existem livros de emoções, cartões, né, com imagens, figuras mostrando as emoções, ou um desenho animado, ou uma história que eu conto, uma história parecida, que coloca aquela situação e que ele entende que aquilo ali é um sentimento de vergonha. Então, são treinamento de teoria da mente, treinamento e não só de teoria da mente, mas como de entender o que são os sentimentos. O que é ciúmes? O que é ciúme? O que é vergonha? O que é uma sensação de me sentir inferior, constrangimento? O que é eu ficar com inveja e por aí, vai por aí fora. Então, todas as coisas que podem causar frustração e uma reação de irritabilidade, de agressividade, porque não conseguiu nomear aquela emoção, não conseguiu perceber. Por exemplo, eu posso ter... eu fui lá para te dar um beijo e um abraço,
porque eu gosto muito de você, mas aí você me pediu para esperar ou alguma coisa tal, e aquilo eu fiquei frustrado, porque na realidade eu fiquei decepcionado que você não quis o meu beijo. E aí eu vou lá e te bato. Por não saber lidar com isso, quer dizer, eu não... Então, uma questão é você nomear, ensinar a criança e treinar a criança a nomear e a entender o que ela está sentindo. E conseguir depois verbalizar. Então, esse é um treinamento de linguagem. Isso fica muito mais difícil em uma criança que tem prejuízo de linguagem. Mas mesmo a criança que não fala, é muito importante saber que ela entende muito. Então, um erro muito grande é a gente subestimar a criança que não fala. Ela entende muito mais e entende muito mais ali da situação do que você acha que ela está entendendo. Então, mesmo com a criança que aparentemente não fala e aparentemente não entende, eu preciso conversar. E eu preciso nomear os sentimentos, o que está sentindo. Eu falei essa ideia do ursinho, o que o ursinho está sentindo, quer dizer, como se o ursinho fosse um representante dela, né? Mas as figuras de sentimentos. Então, usar recursos visuais, mas também não desistir dos recursos verbais. Ensinar a criança a colocar a mão no corpo. Então, isso daqui também são atividades onde a criança vai pondo a mão no corpo, ela sente a respiração, ela sente a barriguinha que está quente, ela manda calor para os pés. Então, existem várias atividades de relaxamento. E aí, é claro que essa atividade, no caso, eu faria quando a criança está calma. Então, eu treino isso à noite, quando a criança está para dormir. Então, ela está calma, ela aprende a pôr a mão no pé, aprende a pôr a mão na barriga, aprende a pôr a mão aqui no peito para sentir a respiração. Então, eu vou dando atividades de relaxamento, mas também assim de se concentrar no seu corpo, ir aprendendo as mensagens que o seu corpo está passando, para que a criança comece a aprender também quando ela está ficando irritada, o que ela não gostou, porque o que está faltando aqui? O que está faltando é que a criança, ela está bem, de repente eu não fiz uma coisa que ela queria, ela... E o que eu estou querendo é justamente fazer esse passo, peraí, calma, você não gostou por causa disso, mas eu tinha te explicado isso, nós vamos fazer isso e tarará. Quer dizer, esse mecanismo linguístico, mas ao mesmo tempo o mecanismo sensorial, respira, tal. Então, isso exige um treinamento, exige um treinamento prolongado, para que a criança, para que haja um intervalo, para que haja um espaço entre o sentimento de frustração e a resposta que ele vai dar, que no caso seria a resposta de grito, de se jogar no chão, de tudo mais. Então, eu treino para que ele tenha um repertório, que é perceber, nomear, entender por quê e tentar se acalmar. Eu sei que tudo isso não é complicadíssimo, principalmente com uma criança pequena, né? Existem algumas coisas que são assim, por exemplo, soltar a bolha de sabão, né? Porque quando você sopra a bolha de sabão, ela é uma coisa calma, é uma coisa quase meditativa. Ou soprar o catavento, então você sopra o catavento. Isso te obriga também a expirar, soltar o ar lentamente. Então, soprar a bolha de sabão, soprar o catavento, aprender a respirar junto com o ursinho, então o ursinho vai respirar devagar, né? Ou ter o anjinho, tem a fotografia ali do anjinho, tá? Então o anjinho agora ele vai, vamos conversar, vamos pedir pro anjinho, me acalma, meu anjinho bonitinho, leva eu pro bom caminho. E anjinho, então vamos fazer uma oração, vamos colocar aqui uma flor, um pedido aqui pro anjinho pra gente se acalmar. Então eu uso rituais, igual, por exemplo, quando a gente, com criança, quando a gente fala, deixa a mamãe beijar, porque machucou, a criança para de chorar. Quer dizer, ela se machucou, você vai lá dar um beijinho, passa a mão, pronto, a criança para de chorar. Aquilo que a mãe fala, a criança, ela tende a aceitar sem muita crítica, sem muita desconfiança. Então, ela aceita aquilo, a criança aceita. Então, quando ficou nervoso, a gente vai conversar com o anjinho, vem você e o ursinho ali conversar com o anjinho, que o anjinho vai dar uma bênção e ele vai te acalmar, por exemplo. Então, são rituais para acalmar a criança. Respiração, essa coisa, bolha de sabão, soprar o catavento, conversar com o anjinho.
Às vezes a gente tem também um canto onde a criança pode ir. Vai lá para o seu cantinho de se acalmar. Então eu tenho uma barraca, ou eu tenho embaixo da mesa, forro a mesa com cortina, com pano, né? Então ele pode entrar lá embaixo da mesa, tá aqui, você pode ficar, que ele sabe que ninguém vai mexer com ele. E ali ele fica com o ursinho dele até ele poder se acalmar. Por exemplo, eu tô dando um espaço de retirada de estímulo, retirada de estar falando na cabeça dela, né? Existem crianças também que a gente acalma com estimulação sensorial, como, por exemplo, balançar na rede, balançar no balanço, ou apertar várias vezes. Então, eu vou dar vários abraços, eu posso até inserir um determinado ritmo nisso. Então, tá nervoso? 1, 2, 1, 2, 3. De novo. 1, 2, 1, 2, 3. Então, esse aperto forte, esse abraço de urso, às vezes ele acalma. Então, tudo são coisas, eu tô colocando várias opções, porque são coisas a serem descobertas. Uma outra atividade que acalma muito é música. Então, música, você ter um som que você toque devagar, e muitas vezes até assim, a música que a criança já conhece. Então, ele tá nervoso? Tá, então a gente vem aqui para essa música, porque essa é a nossa música que acalma. Essa é a música que chama o nosso anjinho, né? Então, o que eu passei até aqui agora é assim, aqui, primeiramente é você se acalmar, você tem que estar bem. Segundo, você vai treinar rituais que você já treinou com a criança antes, rituais que ela conhece. Então, ela já sabe que quando ela está nervosa, ela pode fazer aquilo. Isso ajuda muito, principalmente a criança ter o direito de se retirar da situação, tá? Então vai lá pro seu quarto, fica deitado 5 minutos, 10 minutos, enfim. Ou vai lá pro seu cantinho de almofada, ou vai lá pra sua barraquinha, isso pode ter até na classe. Na classe tem a barraquinha, a pessoa que estiver nervosa, tá, fica lá naquela barraquinha, que lá ele vai se acalmar até ele conseguir se estabilizar, né? Eu falei também a questão da prevenção, quer dizer, eu prevenir situações, eu já saber quais são as situações que são os gatilhos, tentar evitar, ou tentar preparar, se a situação não for evitável, tentar preparar da melhor forma possível. O que de pior a gente pode fazer é ficar se confrontando com a criança. É você ficar batendo de frente com a criança naquele momento. E veja bem, isso não quer dizer que eu estou dizendo que é para ceder. O que é não, é não. Porque a criança também aprende que quanto mais ela gritar e fizer, mais ela vai conseguir. Então, não é não. Ele precisa entender que essa estratégia de agressividade, descompensação, escândalo, choro, que essa estratégia não funciona, não é efetiva. Então, você nunca cede. Mas você não vai gritar, você não vai xingar e você não vai bater. Por quê? Porque não resolve. Não resolve. Você pode espancar a criança. Você pode espancar a criança todo dia. Todo dia a criança é espancada e não vai resolver. Então, além da questão jurídica, penal, é uma estratégia que não funciona, não resolve. Então, a única coisa que é com comprovação pela experiência que resolve é isso que a gente está falando. Eu tento prevenir, eu tento conversar, eu tento puxar a pessoa pela inteligência dela, pelo raciocínio dela, e aí é o que eu falei, que muitas vezes a gente subestima, a gente acha que a criança não entende, mas ela está entendendo. Eu tento conversar depois, quando ela se acalmou, eu tento recapitular aquilo ali e dizer, olha, da próxima vez a gente vai fazer assim, e aí você me diz isso, e aí você faz isso, para que isso não aconteça mais, né? Para tudo isso, como eu já falei, você tem que estar calmo, né? E por último, eu falei um pouco sobre truques sensoriais que podem ajudar a se acalmar. Então, eu falei da respiração, eu falei da bolha de sabão, de soprar o catavento, de colocar a mão ali e tal, a oração, o anjinho, e principalmente isso de você retirar a criança para ela ter a liberdade de ficar em algum lugar, né? Eu espero que tenha ajudado e que fique como principal mensagem a necessidade de você que lida com essa criança se acalmar. Você que é professor de apoio, você que é professor regente, você que é pai e mãe, você que é terapeuta, você precisa usar esses recursos também para você se acalmar, para que a criança entenda que você é impenetrável nas suas decisões, ela não vai te manipular com os escândalos que ela faz,
porque você sabe o que é certo e é errado. Você não está fazendo aquilo por mal nem por birra. Você está fazendo porque existe uma razão. Mas, ao mesmo tempo, você entende que ela está mal e que naquele momento ela precisa de ajuda para se acalmar. E principalmente aprendendo também que quando ela se acalma, ela desenvolve estratégias mais inteligentes para resolver aquele problema. Então, a premiação que você vai estar dando é assim, você tá vendo? Você se acalmou, olha o que a gente pode fazer. A gente pode fazer isso, porque aí a gente consegue isso. Ou se você fizer isso, você consegue aquilo. Você tá vendo como dá para resolver e como dá pra gente fazer? Vamos fazer assim, ó, eu tenho uma proposta para te fazer. Mas primeiro você se acalma, porque tudo tem solução. É isso. Obrigada.